Isso não é uma resenha. É o Clube do Livro essencial para o seu desenvolvimento pessoal. Eu sou Stephanie Santos, a sua curadora literária favorita. Bom, esse primeiro vídeo do canal, na verdade não é nem o primeiro vídeo do canal, né? É um vídeo de regresso, de recomeço, vamos dizer assim. É um vídeo primeiro para explicar, que vai ser, voltando aqui um pouco, que vai ser dividido em duas partes. Primeira parte, para explicar para vocês, principalmente quem já está há muito tempo aqui no canal, como é que vai funcionar esse Clube do Livro, né? Se vai ser 100% público ou vai ter alguma coisa só para assinantes, enfim. E a segunda parte a gente vai falar sobre o primeiro livro que a gente vai ler nesse clube, que na verdade é o livro que corresponde à temática do mês de janeiro. Começando aqui, né, pela primeira parte, esse Clube do Livro, ele surgiu muito com essa vontade de voltar a produzir conteúdo para o YouTube, principalmente focado nas minhas leituras, né, nos estudos que eu faço, principalmente o que eu já fiz de leitura voltado para essa temática de desenvolvimento pessoal, de olhar para esses temas de relacionamento, carreira, trabalho, autoconhecimento, enfim, todos esses elementos que tangem e dialogam com a nossa vida, né? E também com a vida das pessoas ao nosso redor. E também essa vontade de fazer um clube do livro. Só que eu sou uma pessoa que, assim como provavelmente você, eu tenho um trabalho CLT. Então, eu tenho um trabalho full time, onde eu tenho que me dedicar e tenho esse compromisso e gosto muito do que faço. Então, seria muito difícil para mim ter um projeto de clube do livro em paralelo, onde eu teria que produzir muitos conteúdos adicionais, enfim, ter toda uma dedicação que normalmente é similar a um trabalho fixo de 8 horas diárias. Então, para evitar essa sobrecarga, eu consegui desenhar esse modelo de clube do livro, que é um clube do livro público, onde mensalmente eu vou escolher uma temática para ser discutida e vai ter um livro central que vai ajudar a gente a aprender mais sobre esse tema, a entender outras perspectivas a partir dessa leitura. Então, eu consigo unir tanto esse meu interesse por aprender mais, por me desenvolver e também compartilhar com outras pessoas, independente de estarem próximas a mim ou não, sobre o que eu aprendo, e também o meu interesse por literatura, por livros, que é algo que eu gosto muito de consumir. Faço isso diariamente, se tornou de fato um hábito, e eu gosto também muito de falar sobre livros, de indicar para pessoas leituras, muito nesse processo de seleção mesmo. Não é só sobre o que está no hype, né, o que está em alta, mas sim sobre o que você está querendo ler no momento, o que você acha que você precisa aprender mais, ou qual assunto você tem muita vontade de aprender, ou qual tipo de gênero literário mesmo que você tem muita vontade de ler, mas não sabe por onde começar. Será que clássicos realmente é para você? Ou qual é o melhor clássico nacional ou internacional por onde você pode começar a experimentar essa leitura, né, dos clássicos que muitas vezes assusta, tá? Então, arredondando aqui só para poder fechar essa primeira parte, o Clube do Livro, ele vai ter uma temática mensal, onde vai ter um livro carro-chefe, e semanalmente eu vou fazer a publicação de um vídeo longo, onde a gente vai discutir, eu aqui trazendo em forma de vídeo e vocês nos comentários, sobre o tópico principal desse livro que eu vou estar puxando no vídeo. Normalmente eu vou tentar pegar ali algum capítulo que eu achei relevante, que eu achei que é essencial para a gente discutir e abordar um pouco mais, e vocês vão trazer suas opiniões, vivências, ou até quem estiver lendo comigo também pode trazer o que é que você achou desse capítulo, ou o que é que você achou até aquele momento do livro. Tá? E a gente vai passar por muitos temas. Eu deixo até o convite para vocês colocarem no comentário desse vídeo o que vocês têm mais vontade de ler, ou até dificuldade na hora de selecionar livros para poder abordar algum assunto específico, tá bom? Agora, olhando para a segunda parte desse vídeo, como eu falei, que é onde eu vou falar sobre a nossa leitura de janeiro. Janeiro eu escolhi como temática carreira e trabalho. E tem um livro que eu li ano passado, que é Seja Egoísta com a Sua Carreira,
escrito por Luciano Santos e publicado pela editora Gente, que ele vai falar com a gente sobre carreira e trabalho, tentando nos ajudar a nos apropriar de forma ativa mesmo da nossa trajetória profissional. Eu acho que se você, assim como eu, é nascida ali nos anos 90, e mais ainda, pessoas que nasceram antes dos anos 90, a gente foi criado para estudar, né, se fosse possível, conseguir um emprego e viver a vida dentro daquele emprego, aposentar ali. E acho que pessoas que estão em atividade, assim como eu, ainda hoje no mercado de trabalho, já entenderam que não existe mais essa realidade. Hoje as profissões estão se transformando, profissões que existiam quando a gente estava ali pensando em que curso fazer na faculdade não existem mais. A inteligência artificial está aí, que deixa muito a gente com essa sensação de e agora, o que é que eu tenho que aprender e dominar para conseguir ocupar um lugar que eu desejo no mercado de trabalho? Pelo menos enquanto eu precisar trabalhar para me sustentar, para conseguir suprir minhas necessidades, né? E esse livro ele vai falar muito para a gente sobre empregabilidade, sobre como é que a gente faz para desenvolver network estratégico. É muito comum e é um erro que a gente comete quando a gente está dentro de uma organização, e aqui para além de setor público, tá? Isso aqui acontece principalmente pessoas que estão em instituições privadas. Eu chego nessa instituição e às vezes é uma instituição que eu queria muito trabalhar e pronto, eu acho que eu cheguei no ápice da minha carreira, ali vai ser a minha casa até o fim da vida. E isso raramente acontece, mesmo você sendo um excelente profissional, tá? Tem aquele ditado de que empresa não é casa de ninguém. Infelizmente isso é verdade. E eu acho que a gente precisa, em vez de ir para um lugar de, poxa, queria muito que a empresa continuasse comigo e ela não me quis, ir para esse lugar de, eu vou ficar dentro dessa empresa até quando essas pessoas que tomam decisões lá me quiserem, mas eu também tenho essa perspectiva de eu posso escolher se vou continuar lá ou não, tá? E quando a gente assume essa postura de olhar para a nossa carreira e não só para o trabalho que eu faço no dia a dia, eu consigo começar a observar o que é que dentro dessa empresa ainda me faz querer ficar lá. O que é que me faz querer sair? Se, tá bom, eu decidi sair. Será que o meu currículo, será que as ferramentas que eu domino, né, se eu tenho um segundo idioma ou não, isso impacta como a minha empregabilidade? Isso impacta como quão rápido eu consigo uma nova oportunidade de emprego e com isso eu consigo ficar mais tranquila para ser menos dependente do lugar onde eu estou hoje, tá? Então a gente precisa ter essa noção. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito e fui criada muito com essa noção de, não com essa noção, na verdade, com esse valor de lealdade ao ambiente onde a gente está. E com a leitura desse livro, também com a minha vivência, né, eu tenho mais de 10 anos de carreira profissional e eu passei por muita coisa. Eu vou compartilhar um pouco com vocês à medida que a gente for dialogando, né, nos próximos vídeos. Eu percebi que tá tudo bem a empresa não enxergar mais você como possibilidade dentro daquele ambiente, pensando no que ela quer desenvolver, e tá tudo bem você também entender que não se encaixa mais lá. Tá? Isso vai acontecer. O trabalho, assim como qualquer outro tipo de relação, ele é um relacionamento. Tem que fazer bem, tem que fazer sentido para ambas as partes. Senão, a gente vai estar só empurrando com a barriga, né? Como diz o ditado. Então, esse livro traz muitos elementos práticos que eu vou usar um termo que as pessoas não gostam muito, mas que empodera mesmo a gente para olhar com estratégia e cuidado para a nossa carreira. Tá? Principalmente aqui, acho que vai valer muito essa leitura para quem está iniciando a carreira, né? Aquelas pessoas que acabaram de sair do ensino médio, estão fazendo faculdade, estão se sentindo assim meio, meu Deus, será que eu vou conseguir algum trabalho ou não? E para as pessoas que têm pensado ou estão fazendo transição de carreira também, tá? Aí esqueci outro nicho também, pessoas que estão buscando uma nova oportunidade. Então, se você já está nesse processo de estou num lugar e quero ir para outra empresa,
vai te ajudar, ou se você, infelizmente, não está trabalhando e está em busca, esse livro também vai te ajudar com orientações muito práticas do que você pode fazer agora para conseguir acelerar ou, pelo menos, tornar menos difícil o reingresso no mercado de trabalho, tá? E aí, para fechar aqui esse vídeo, eu quero trazer um ponto muito importante que a gente precisa deixar nítido antes de ir para os vídeos de reflexão da leitura mesmo, tá bom? Porque eu falei muito aqui de carreira, de trabalho, e além de fazer curadoria literária, eu sou consultora de carreira há quase 2 anos. E tem um erro que eu pego muito nas consultorias, né, nas reuniões que eu tenho com os clientes, que é as pessoas acharem que trabalho e carreira são a mesma coisa. E não são, tá? Eu vou fazer aqui uma alusão à matéria de matemática que a gente aprendeu sobre conjuntos, tá? Eu fiz até aqui um desenho, espero que vocês consigam ver, onde o círculo vermelho, que é o círculo maior, ele representa a nossa carreira. E na nossa carreira, a gente inclui formação acadêmica, experiências extracurriculares, cursos complementares, trabalhos remunerados e não remunerados e qualquer experiência que você acha que trouxe para você, agregou alguma habilidade que você utiliza no seu dia a dia profissional, tá? Então, nossa carreira é nossa trajetória passando por todos esses itens que eu falei. E o nosso trabalho, como eu citei, ele é um elemento dentro do conjunto carreira. Então, o lugar que você está hoje ou que você esteve, ele faz parte da sua carreira. Mas ele é um elemento. A gente tem toda uma outra gama que tem que se atentar e olhar com cuidado para essa carreira, para a gente não vincular ela ao lugar que estamos, à empresa onde a gente está trabalhando e, pior ainda, ao cargo que a gente ocupa. Porque quando a gente vincula dessa forma, é muito fácil a gente se decepcionar com o mercado de trabalho, com a nossa trajetória. É muito fácil a gente ir para esse lugar de, caramba, eu sou insuficiente para alcançar o que eu quero, ou para ficar no lugar onde eu gostaria. E quando a gente percebe que, opa, isso daqui é um elemento, a gente consegue olhar o conjunto com um pouco mais de distância e enxergar com mais nitidez tudo que compõe a nossa trajetória. Eu espero que esse vídeo tenha deixado nítido qual é a proposta do Clube do Livro e que você permaneça aqui comigo nesse canal. Então, eu faço convite para você deixar o like nesse vídeo se você curtiu esse papo e se inscrever, porque a gente, ao longo de janeiro, vai falar sobre muitas coisas importantes para a sua carreira, para o seu trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai fazer trocas muito relevantes nos comentários. Te vejo em breve.